Hoje nos Pneus nós teremos uma história de superação com a entrevistada Jaciara, de 35 anos, que superou uma das doenças mais temidas por todos atualmente, o câncer. Jaciara teve leucemia e contou tudo a respeito da doença. Olá, Jaciara, tudo bem? Olá, tudo bem? Jaciara, vamos começar com as perguntas. Qual foi a sua reação quando descobriu que tinha leucemia? Na realidade, foi tudo muito rápido, a gente descobriu a doença muito rápido. E assim, quando o médico deu a notícia, eu não tive muita reação. Eu só perguntei o que precisava ser feito e ele falou que precisava fazer a quimioterapia e eu falei que eu estava pronta para a quimioterapia. Você contou para os seus familiares logo depois que soube da doença ou preferiu esperar um pouco? Contei logo que soube. Por quê? Porque eu acho que adiar ia trazer mais sofrimento para a família, porque a família sofre bastante, a família sofre mais do que quem está passando pela doença. E aí, para não prolongar o sofrimento, eu decidi contar no mesmo momento em que a gente descobriu. Como seus amigos e familiares lidaram com essa situação? Todo mundo chorou, todo mundo só chorou. E eu não queria que ninguém chorasse, então eu fui bem forte e pedi para todos os meus amigos que eu precisava deles naquele momento e que eu não queria que ninguém chorasse, que eu precisava deles forte junto comigo. Você acha que o apoio deles foi essencial para superar a doença? Com certeza foi muito importante o apoio de todo mundo que está próximo da gente, né? É nesse momento que a gente vê quem realmente gosta de você. Quando você descobriu a doença, a sua filha mais nova ainda era um bebê. A vontade de vê-la crescer te motivou ainda mais a lutar contra o câncer? Sim. Ela tinha 1 ano e meio quando a gente descobriu a doença e eu tenho um filho, na época ele tinha 11 anos e os filhos nessa hora é a nossa base, né? A gente quer ver eles crescerem, eu quero entrar na igreja com meu filho, eu quero ver a minha filha casando, eu quero ter netos, então assim, os filhos nessa hora é muito importante. E o fato dela ter 1 ano e meio me deu mais força porque eu queria realmente ver ela crescer. Eu quero participar da vida dela e do meu filho em todos os momentos. E por que você acha que quando as pessoas ouvem a palavra câncer, ficam tão assustadas mesmo sabendo que atualmente há um tratamento para controlar a doença? Porque assim, é um mito, né? Antigamente o câncer ele era tratado de... Assim, quem tem câncer era condenado à morte, e principalmente a leucemia. Todo mundo que tinha leucemia antes era condenado à morte. Então isso assusta, né? Você saber que você está com uma doença que é condenada à morte lá atrás. Hoje a tecnologia é muito grande na medicina e a cura, se você descobre a doença no início, é praticamente 90%. E qual foi o primeiro sintoma? Eu não tive sintoma, na realidade. Não tive nenhuma infecção. A leucemia é a baixa de plaquetas e de imunidade, né? E com isso causa as infecções. Eu não tive nenhuma infecção. Eu fui numa festa e um pernilongo mordeu meu dedo e ficou preto. Eu achei que fosse uma aranha. Aí eu fui até o pronto-socorro e quando eu cheguei no pronto-socorro, eles fizeram um exame de sangue porque o dedo estava bem preto e aí eu estava com 13.000 plaquetas. Aí eu fiquei internada, a princípio eles suspeitaram de dengue, mas assim, o médico não descartou nenhuma das hipóteses, mas a princípio era dengue. E o cabelo é um item essencial para a beleza da mulher. Como você lidou com a perda desse item? Eu não sofri muito com o cabelo porque eu sou um pouco desapegada. É até engraçado, porque a única coisa que eu fiquei chateada foi porque eu paguei uma hidratação de R$100 e joguei no lixo uma semana depois. Foi a única coisa. Mas assim, eu sou desapegada do cabelo, não me incomodei com o cabelo. E a sua situação emocional? Você entrou em depressão? Não ia adiantar. Não ia adiantar eu ficar depressiva. A cura não ia me trazer a cura. Então eu tentei me apegar a outras coisas. Qual foi a parte mais difícil do tratamento? A quimioterapia e o transplante. Então, a morte assombra todos. Em algum momento você achou que ia morrer? Não. Se na realidade todo mundo vai
Eu não achei que eu fosse morrer. Nunca pensei nisso. Você é devota a alguma religião? Não, eu acredito em Deus. E como que Deus te ajudou? Como que Deus me ajudou? A fé. Eu pedia, eu rezava, eu orava e eu acho que quando você pede realmente com fé, você consegue. Quando o médico anunciou que precisaria de um transplante, qual foi a sua reação? Eu chorei. Eu chorei porque é uma coisa que eu acreditava que não ia precisar do transplante, né? Até porque hoje, para a gente achar um doador compatível, é um doador para 100 milhões de pessoas, né? Então é uma coisa muito difícil. Aí eu fiquei um pouco nervosa, chorei, mas logo passou. E como surgiu esse doador? Eles primeiro, no hospital, eles primeiro pesquisam com a família, né? Então eu tenho 2 irmãos, um meio-irmão, que é só por parte da minha mãe, e tem a minha irmã, que é por parte de pai e mãe. Aí, a princípio, eles falam o exame na primeira fase, a minha irmã é compatível 75% e meu irmão é compatível 15%. Aí já descartaram o meu irmão. E a minha irmã, quando eles mandam para um exame de painel, ela ficou compatível 50%. Hoje, o AC Camargo ele é especialista em transplante de compatibilidade, que eles falam que é halogênico, que é só metade, 50%. Foi com a minha irmã. Aí depois eles fizeram a busca no banco para ver se de repente achavam uma pessoa mais compatível. Aí acharam uma doadora de 26 anos, na Alemanha, e ela era compatível 100%. Só que quando foi para o exame de painel, que é um de alta resolução, diminuía a compatibilidade para 80%. E tínhamos 3 cordões no banco umbilical com célula-tronco, só que eu precisava de 2 cordões. Aí eram 3 cordões diferentes. Aí eles, a princípio, deram uma descartada e ficaram entre a minha irmã e a doadora. Aí, por conta da carga genética, eles preferiram fazer com a minha irmã, mesmo a doadora sendo mais compatível, porque a parte que ela não era compatível comigo era uma área de muito risco para o transplante. E qual era a sua relação com a sua irmã antes do transplante? Relação de irmã mesmo, assim, a gente, assim, tem toda a família tem problema, havia discussões, mas no geral ela era uma relação boa. Talvez não tínhamos tanta proximidade como hoje, mas era uma relação saudável. E o que mudou entre vocês? Hoje a gente está bem mais próximo, a gente se fala todo dia e eu tenho que agradecer muito a ela, né? Porque se não fosse ela hoje, talvez eu não estaria aqui. E após o transplante, sabemos que houve um tempo de recuperação e que tinha o desejo de voltar ao trabalho. Como foi adaptar-se novamente a essa rotina? Eu estava tranquila em casa, eu nem queria voltar a trabalhar. Estava tranquila, eu me distraía fazendo algumas coisas que eu gosto. Uma das coisas que eu gosto era cozinhar, então eu cozinhava todo dia para todo mundo. Mas aí, a gente tem que voltar à nossa rotina. Para mim foi tranquilo voltar a trabalhar. A empresa me recebeu muito bem, os meus amigos de trabalho também me receberam muito bem. Então eu não tive muito problema de adaptação para a volta. É claro que parece que você está entrando numa empresa nova, né? Porque eu fiquei afastada durante 2 anos. Mas foi bem tranquilo, assim, não tenho o que reclamar. Você já está totalmente curado? Hoje exatamente hoje, tem 1 ano e 7 meses que eu fiz o transplante. Até então eu estou em remissão, que eles falam, remissão completa. Ainda tem um período, que é um período mais difícil, que são os 2 primeiros anos. Mas eu acredito que não vai acontecer nada. Hoje eu não tenho mais a doença e eu faço controle mensalmente. Todo mês eu faço o exame de sangue para controlar, para ver se não está baixando. E os médicos do hospital falam que eu estou acima da expectativa para uma pessoa transplantada com 50%. Então eu estou bem feliz e estou confiante que tudo vai dar certo. Já deu certo. E como você está hoje? Sim. Emocionalmente? Estou ótima. Estou muito bem, estou muito feliz. E hoje eu vivo um dia de cada vez.
Não fico pensando no amanhã. Hoje é hoje, amanhã é amanhã, ontem foi ontem, uma coisa de cada vez. Não fico querendo chegar, não traço muitos planos. Claro, a gente tem os planos que a gente tenta traçar para o futuro, mas hoje eu não faço nada a longo prazo. Eu vivo um dia de cada vez. E você se considera uma mulher forte? Acho que eu sou forte. Acho que eu sou. E pelo tratamento, a quimioterapia é uma fase muito ruim, né? A gente não come, eu emagreci 20 quilos, então assim, é difícil. Então eu me considero uma pessoa forte e eu acho que eu fiz das pessoas que estão perto de mim pessoas fortes também. Porque eu passava segurança para elas, eu precisava da segurança delas junto comigo. Entendi. E para finalizar, que mensagem você deixaria para as pessoas que hoje lutam contra o câncer? Acreditar em Deus. Só Ele pode resolver todos os problemas. Não tem não tem isso, porque eu. Tinha que ser, pronto, a doença está aí, e hoje a cura para o câncer, os estudos estão bem avançados. Eu acompanho algumas coisas que o AC Camargo posta, assim, a pesquisa lá é bem persistente, eles vão atrás, eles de repente até já tem a cura para alguns tipos de câncer, mas ainda está em fase de teste. Tem que acreditar em Deus e que tudo vai dar certo, e rezar e ter fé, porque sem isso a gente não vive. E o amor, né? Porque a gente tem a família, a gente tem os amigos, e é nessa hora que a gente precisa dos amigos, da família com a gente, para a gente conseguir superar tudo isso. Obrigada, Jaciara.